Olá, ouvintes do podcast História da África. Nós somos o mesmo time, no caso eu, Éder. Eu, Renan, Luiz. E eu, Edson. Somos o mesmo time da História dos Estados Unidos. Estamos apresentando então esse podcast como uma atividade para a matéria atual, né? E tem uma proposta um pouco diferente. O que diferencia são dois pontos principalmente. O primeiro, que a gente resolveu sintetizar as nossas ideias, pensamos em um modo de fazer tudo em um podcast só. Por quê? Porque o Sorrilha mesmo, ele, no outro semestre, ele falou que ele, na hora de avaliar, ele avaliou só alguns, ele não teve tempo de avaliar todos, mas que ele ouviria eles depois. Então a gente viu que talvez ele não tivesse esse tempo. Mesma coisa, foi uma outra professora da casa que pediu pra gente fazer algum trabalho parecido. E ela fez um pedido pra gente fazer uma coisa bem rápida, uma coisa bem sintetizada, que fosse... Até porque talvez não tivesse tempo também de corrigir tudo isso depois. Então a gente resolveu fazer em um podcast só. A outra coisa que seria diferente é que esse podcast ele é mais voltado para o bacharelado. O curso de História que a gente faz, ele é um curso de bacharelado e licenciatura. O podcast da História dos Estados Unidos era mais voltado para a licenciatura. A gente pensou em conteúdos que pudessem ser passados, inclusive em sala de aula, ou atividades para os alunos extra classe, enfim. E esse aqui a gente pensou em explorar um pouco a proposta do bacharelado. E qual que era a ideia que a gente pensou em fazer aqui que diferenciava também do História dos Estados Unidos, que a gente vai trabalhar uma fonte que seria a fonte de Luiz de Cadamosto. Alguém quer falar ou fazer alguma observação? Antes da gente tratar sobre a fonte do Luiz de Cadamosto, a gente tem que pensar uma coisa simples. A história da África em períodos recuados, ou seja, século XVI, século XV, ou até mesmo depois, ela geralmente é feita a partir do discurso europeu. Raramente você faz uma história dos africanos a partir de registros dos próprios africanos. Caso você se interesse por história da cultura material, aí já é outro caso. Agora, por exemplo, a história da sociedade, onde você vai conhecer as instituições a partir dos valores que essas instituições cultivavam, aí é outra coisa. Aí a gente vai ter que procurar garimpar nessa documentação que geralmente foram os europeus que foram lá comerciar e não tinham interesse de descrever necessariamente a sociedade, mas precisavam descrevê-la assim mesmo por interesse, por outros interesses que não sejam o de conhecer por conhecer, né? Esse é um dos problemas que a gente tem que colocar para essa documentação que não primeiro, africana sobre os africanos, e dois, que ela não tem o objetivo de conhecer por conhecer, ela tem o objetivo de conhecer por outro fim. E esse outro fim é interessante para trabalhar nessa documentação. A gente vai falar isso depois. Um segundo ponto que eu queria destacar sobre Eu posso só fazer uma observação nisso que você falou? Até interessante, porque primeiro, isso que você falou que é feito por europeus, porque o interesse que eles tinham, né? Que eles tinham essa visão de que buscar entender a sociedade e fazer alguns relatos, né, para serem apresentados ali. E também, se a gente pensar que a história ela é baseada na escrita, a gente não tem nenhum documento escrito feito pelos africanos, ou se tiver, a linguagem que chega pra gente tem essa problemática também, né? E então, principalmente, o que se tem é feito pelos europeus, principalmente comerciantes, portugueses, soldados, militares que iam lá, exploravam esse território, né, a serviço da coroa, muitas vezes carregados por interesses que não eram, como o Edson acabou de explicar, interesses... Conhecer por conhecer. Conhecer por conhecer, querer conhecer a cultura do próximo, ou olhar através de um relativismo científico, né, de você olhar sem ter a vestimenta do europeu, do português, você olhar com o olhar do outro, né,
do que está sendo observado, sem ter aqueles preconceitos formados e estereótipos. Então é interessante a gente ter esses pontos bem demarcados, né, para a gente tentar entender o que é essa fonte que a gente está tentando trazer. Então ela não é uma fonte que vai descrever o povo africano em suas diversas particularidades. Ela é um documento que ele vai trazer muito interesse, principalmente, ele fala muito mais da sociedade portuguesa, da sociedade não só portuguesa, mas europeia e de seus interesses daquele período, do que, assim, se você for ver bem, da sociedade africana. A gente consegue pegar muita coisa da sociedade africana, mas só com o que interessava naquele período, né? Ou seja, aí nisso que o Edson falou, qual que é o problema? A gente tem pouca fonte para estudar e essa fonte ela não vem dos africanos, ela vem do olhar externo. É isso, né? A gente tem que saber problematizar esse documento, como o historiador geralmente faz, né? Porque um dos objetivos que a gente tem nesse podcast é justamente fazer uma divulgação científica sobre como o trabalho do historiador se dá a partir das fontes, né? E o historiador ele tem que saber lidar com o que a fonte não diz. Com o que a fonte não diz. Aí que está o problema, porque o que o Cadamosto sempre diz como essa sociedade africana, mas ele diz muito de como é a própria sociedade dele dentro daquele barco. O que aquelas pessoas no barco que estão navegando na costa africana querem. E voltando ao assunto da língua e das fontes em geral, também é muito difícil para o historiador trabalhar com a história da África recuada por um problema sério. A documentação histórica que a gente tem da época, ela é basicamente ou cultura material, ou quando a gente não tem nem cultura material, como a gente observou na história dos probantos, a gente se baseia basicamente, a gente está basicamente dependendo de estudos de linguistas, né? Os linguistas eles vão determinar a partir de palavras que predominam num tronco linguístico o conhecimento que eles têm da expansão desses povos, para onde eles foram, se eles foram para o sul, se eles foram para o norte, como que se deu a expansão, né? Como que esse povo saiu de um ponto, foi para outro e se tornou um povo só, né? Com uma língua só. Esse problema é muito mais do linguista do que do historiador. Então como que a gente pensa esse lado histórico da língua? Como que a gente pensa esse lado histórico dos documentos sobre a África? Porque os documentos sobre a África, majoritariamente, infelizmente, até o século XIX, será sempre pelo olho do africano que chega lá para querer comerciar ou outras coisas. Do europeu, né? Que você quer dizer. Do europeu. Agora, então, o que você quer dizer seria uma coisa mais ou menos assim. Não temos fontes feitas por africanos, temos fontes feitas por europeus, ainda assim elas são escassas e geralmente não são, muitas das coisas que a gente tem não são feitas por, são principalmente feitas por linguistas, ou seja, eles entendem a expansão por elementos em comum que provavelmente seria de uma mesma fonte linguística e que foram se espalhando pelo mesmo tronco, isso mesmo, que foram se espalhando. Ou seja, é limitado, né? É limitado você fazer. É muito limitado o trabalho do historiador com a história da África, assim, aquela mais recuada, século XV, do século XV para trás, assim, ainda tem muita coisa dos árabes, mas quem sabe falar, quem sabe ler documento em língua árabe? Poucos historiadores, na verdade. E tinha muitas culturas que nem mesmo a escrita tinha, né? Se você for ver bem, até a gente pode comparar eles com os indígenas brasileiros. A gente não tem, eles não tinham uma cultura da escrita, né? Sedentário, que é a sedentariedade que faz as pessoas terem mais tempo para escrever e para cultuar as coisas. É uma cultura mais oral, né? E é justamente que nesse ponto, né? No fato da cultura ser muito oral ainda, que o peso dos estudos linguísticos para você entender a história do passado, elas são maiores que, por exemplo, a documentação escrita, que tipo assim, é basilar na história, assim, né? Claro que hoje a história oral, hoje
hoje outros métodos de entender história variaram um pouco, mas o historiador ainda está muito preso aos documentos e uma forma de problematizar o trabalho do historiador é essa. Sim. Como que a gente ainda se prende nos documentos históricos e como que a gente se prende a um tipo específico de documento, né? Que é a principal fonte, né, de trabalho. Que é o documento escrito pelo europeu sobre o outro. Sim, principalmente desse período, né, das grandes expansões marítimas, né? Que basicamente é a Europa que faz isso. O Certeau ele resume muito bem esse documento. A história é a linguagem do outro. Ele diz muito isso. Toda hora ele fala isso, é sobre o outro. Nunca sobre nós, é o outro. A gente se apaga, né? E pra gente continuar agora, a gente já deu uma introdução muito rica aqui sobre tudo isso que a gente está falando da fonte, das problemáticas de se estudar esse tipo de fonte. A gente vai dar uma contextualização sobre o período que a gente está falando, né? Antes da gente entrar no assunto principal, que é a fonte do Cadamostro. A gente tem que parar para pensar que aquele período do século XV, por volta do século XV, do século XVI, as grandes expansões marítimas para o território africano estavam acontecendo. Então, a corte portuguesa, basicamente, ela estava procurando meios de aumentar a sua influência tanto no poder quanto na política também. Então, ela ia nesses territórios, né, através de militares, muitas vezes pessoas nobres, né? Nobres que também tinham poder e buscavam grande relevância na hierarquia social lá de Portugal. E isso é uma coisa importante, a gente tem que parar para pensar quem eram esses personagens que iam para lá, né? Que faziam essas explorações. Muitas vezes eram militares e nobres que buscavam ter essa ascensão social. E riqueza, né? Buscavam muito ouro também, era uma das principais coisas que eles buscavam na África, né? E Portugal, ele se destaca, por quê? Porque principalmente pelo seu poder naval, né? E a geografia dele Sim, também. ele era o país mais, digamos assim, preparado nesse período, muito mais do que, por exemplo, a grande potência que teve depois, que era inglesa, assim. As caravelas, sabiam, né? as famosas caravelas eram o principal meio de transporte de Portugal e de outras nações também que estavam em ascensão e utilizando esse meio de expansão. Então, principalmente a partir do infante Dom Henrique, né? Infante Dom Henrique. Ele começou a explorar justamente isso. Inclusive foi o infante Dom Henrique que convidou esse veneziano, que é o Cadamostro, Luís de Cadamostro, na verdade, o nome dele é Alvise de Cadamostro. Aí juntaram tudo lá e virou Luís de Cadamostro. Muito mais fácil, né? Ainda bem que alguém fez esse serviço por nós, né? Pra juntar. Só pra falar de onde que eu tirei esse nome, eu tô usando aqui um artigo que é de Joyce Richelle Barcelos Fernandes. O nome do artigo é África nos relatos de Luís de Cadamostro. Então é um artigo no período, né, foi escrito em 2014, ela é uma pós-graduanda em ensino de História e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Eu não achei um artigo muito bom assim, mas ele conseguiu trazer os dados que seriam necessários para a gente trabalhar aqui. Sim, é basicamente o que se propõe uma comunicação, né? Sim. Ele ajuda muito bem, se você ler esse artigo antes de ler a fonte, ele vai te dar uma luz assim de como entender essa fonte, porque a fonte ela tá ainda escrita de forma de português arcaico, então é um pouco difícil de entender às vezes a fonte. E através do artigo dela é mais fácil. Ela traz outros autores também no artigo que fica a interesse de quem está lendo, né, de se aprofundar mais nesse assunto, que é o Jaime Cortesão. Ela traz até autores africanos também para estar explicando isso. Então a gente vai usar, além da fonte, vamos usar alguns documentos. A gente está usando também outras bases de pesquisa também. Então, fazer essa retrospectiva, né, entender onde que foi que surgiu esse interesse e de onde que saiu o Luís de Cadamostro, né? De onde que ele saiu, quem convidou ele, como que ele foi parar em solo africano e como que ele fez esse relato, né? Que ele escreveu esse livro, o livro se chama
os relatos de Luiz Cadamosto e tem... Viagens de Luiz, Luiz Cadamosto e de Pedro de Sintra. Sim, e esse relato é importante frisar que ele foi escrito 10 anos depois dessas viagens do autor, né? Então a gente ainda vai também abordar uma das problemáticas, que é trabalhar um documento que já é daquele período, como o Edson e o Éder falou, que já é difícil trabalhar documentos do passado, assim, que se tratam da África, e também de um documento que foi escrito 10 anos depois que esse sujeito visitou a África. Que então, a memória já começa a ficar memória falha. fica muito seletiva e muito perigosa de se explorar, mas isso também é muito legal porque dá para você fazer uma outra leitura desse documento, dá para você fazer uma leitura também do próprio Luiz de Cadamosto, de como que ele tentar entender um pouco desse homem, né? Então ele foi foi convidado pelo infante Dom Henrique, né, que era uma pessoa muito preocupada com esse quesito de Portugal para fora, né? No caso aqui por via marítima. Então a primeira viagem que Luiz de Cadamosto faz é em 1455 para a África, no caso, né, que eu quero dizer. E a base anterior que ele tinha até então eram as crônicas de Zurara, que exploram até 1447. Vocês estavam falando aí das crônicas do Zurara e tal. Vamos diretamente agora à documentação escrita, o texto escrito pelo Luiz de Cadamosto, né? A gente tem que pensar que quando ele escreveu esse texto, ele estava lembrando, né, do que eles estavam procurando, na verdade, né? E eu consigo ver três coisas assim que ou eles estão procurando, ou duas que eles estão procurando e uma que é efeito da viagem. O efeito da viagem é você ir para um lugar estranho e ter uma surpresa, que é um choque de realidade, né? Digamos assim, que ele encontra o outro e como que ele reage ao outro, a memória do outro. E tem duas coisas que ele está procurando. Está procurando comércio, ele tá pensando onde eu vou comerciar e como eu vou lidar com esse povo. Esse povo ele é beligerante, esse povo é pacífico, esse povo pode oferecer resistência aos portugueses. Como que eu faço essa descrição do documento, né? Alguém quer falar sobre, por exemplo, algum desses temas de estranhamento, ou de comércio, ou de relação entre o Estado beligerante e não beligerante? A gente pode começar. Eu peguei o... Eu só queria fazer um negócio nisso que o Edson falar. falou, que cai justamente naquilo que você estava explorando da fonte. Eles não procuravam entender quem que era, então, o africano. Eles procuravam saber quem que era o africano por um certo interesse mínimo. Dá pra fazer comércio com eles, não dá? Dá por quê? Por que não dá? Eles são... Qual que é as características? Eles são pacíficos? Não são. Então, até onde a gente pode ir? Mais poderoso ou não? Eles têm ouro? Eles têm ouro ou não tem ouro? Essa que era a principal Basicamente pergunta. Era isso. O ouro movia estes homens. Mas Ou a gente vai conseguir ouro por causa deles, alguma coisa que seja rica porque pra nós. a gente tem que entender, a gente tem que puxar o contexto dessa documentação. O que está acontecendo no século XV, né? O Estado português, a gente tem que entender que o Estado ele precisa de muito dinheiro para funcionar, né? Ou seja, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar e você vai ter que ter moeda para ter esse lastro, né? Eles entendiam uma unidade de valor a partir de metal precioso, tipo ouro. Aí é o começo daquilo que a gente ia depois chamar de metalismo, é um embrião do metalismo. Você está vendo assim que eles estão procurando o ouro de forma desesperada. Sim. De forma desesperada, porque o Estado português, os comerciantes também precisam desse ouro para comerciar. Então não é só o Estado que está fazendo as pessoas procurarem ouro, elas precisam de ouro para fazer comércio. Ir de um lugar para o outro, sabe? Tipo assim, eles vão de um lado, eles vão arrumam ouro, aí eles levam o ouro para outro lugar para conseguir outra coisa, Então é tipo assim, um comércio, ele é aberto, mas parece um ciclo fechado. É uma rede, né? É uma rede, isso, é uma rede. Eles estão circulando para procurar alguma coisa, unidade de valor, depois mercadoria que pode vender em Portugal. E essas ou mesmo o interesse
o interesse das potências italianas, né? Porque, querendo ou não, nessa época aí, Portugal ele entrava com a cara e a Itália entrava com o capital intelectual, tanto é que o Cadamosto, ele é italiano, entrava com o capital financeiro, né? Sim. Porque eles também tinham interesse nessa expansão, eles não ficaram restritos a lá o Mediterrâneo, Eram grandes né? navegadores, né? Então, Ou seja, a Itália era o lugar de principal comércio. Era interessante para eles. Era interessante. Então o que eles fazem? Procuram a potência naval para fazer uma aliança, digamos mas assim. sempre A se gente precavendo, né? Tipo, essas informações eram muito preciosas. Então, desde esse período já do infante Dom Henrique, a coroa já tinha essa preocupação. O que o Jaime Cortesão vai falar? Do sigilo, né? Sigilo, de tomar cuidado para que essas informações... Porque esses navios, eles eram repletos de estrangeiros, não só italianos, mas tinham pessoas de diversas nacionalidades. Então era muito perigoso que vai que surja um relato de uma nação que tem muito ouro. Então, se essa informação vaza... Vamos postar no Facebook? Pronto, caiu... O Edson tem algo para falar. Assim, você tocou no ouro, porque assim, o ouro é muito importante, porque assim, essa tese do Jaime Cortesão, né, ela é aplicável à maioria dos impressos, assim, que, por exemplo, circulavam no Império Colonial Português, porque, igual, por exemplo, o português estava procurando desesperadamente, e no Brasil tem um documento chamado Cultura e Opulência das suas drogas e ouro, do Antonio, João Antonio, né, ou João Andreoni, que era um padre jesuíta que andou aqui pela Minas Gerais, né, pela zona do ouro, né. O que acontece? Quando ele foi publicar esse livro lá em 1711 em Portugal, eles não deixaram, eles falaram assim, não, você não vai imprimir quer dizer, eles conseguiram imprimir o documento, mas eles impediram o documento de circular, né? de circular justamente por causa disso, porque estava falando onde tinha ouro, isso em 1711, ou seja, no comecinho da exploração aurífera. Detalhe, só um detalhe de curiosidade, Mariana, que era a sede do bispado, posterior bispado de Minas Gerais, foi fundado também no mesmo ano, 1711. Ou seja, eles descobriram os primeiros veios de ouro em 1699 e em 1711 tinha um padre jesuíta já falando do ouro em Minas. Então, quando o Cadamosto vai falar do ouro na África, que é o que está procurando, os portugueses vão falar, não, filho, isso não dá para falar. Sim. Não dá pra falar pros outros, você pode falar pra você, pode escrever assim suas memórias, sim. Mas não dá pra ficar falando pros outros, não tá porque com ninguém, né? Primeiro que você é italiano, dois, não é só português que sabe ler, né? Sim. Então, olha, a gente tem que precaver o nosso aqui, a gente precisa do ouro pra gente, sim. Os outros que se fodam. Bom, então vamos voltar para aqueles pontos que a gente acabou meio que... Você lançou a proposta de análise da fonte. A gente olhou por um olhar mais econômico aí, se for ver bem, né? Essa análise agora que a gente acabou de fazer. Mas a gente pode fazer uma análise também antropológica. Dá pra fazer também. Essa é mais comercial, econômica, a gente pode falar... Mas também. assim, sabe o que eu tava pensando quando eu li esse documento? Que é um problema que o historiador geralmente tem. A gente vai olhar mais para um lado econômico, a gente vai olhar mais para um lado humano. Qual que é o recorte que a gente faz? Né? Olha, a gente vai fazer 3 recortes diferentes nessa coisa. Mas eu acho que é interessante a gente pegar o lado econômico, porque o lado econômico ele não tá separado do lado humano, sabe? Sim. E tipo assim, tá tudo interligado, mas esse texto você vê o cheiro de ouro saindo dele, assim, parece que o cheiro, a procura de ouro, assim... Em diversos momentos de cada música. É importante, porque mesmo quando ele fala, mesmo quando ele se estranha, parece que quando ele está se estranhando, nossa, as mulheres, elas não usam, por exemplo, elas não usam a parte de cima, as mulheres solteiras e as mulheres casadas não cobrem os seios, ela só usa pano estampado, pano estampado, uma saia de pano estampado. O que ele está falando aí? Ele está falando que esse pano estampado é o pano que a africana gosta de usar. Ou seja, se vocês levar esse pano estampado, se você levar esse pano estampado lá
pra elas vão comprar. E elas com certeza vão trocar esse pano estampado por ouro. Por ouro, né? Que era, pra eles era a moeda de troca naquele período. Então. Se por acaso eles percebem que lá não tem ouro, não tem como fazer comércio, vai continuar o relato? Não vai. Vamos procurar outro lugar. Sim. Isso. Então era justamente isso. Outra coisa que eu achei interessante é os lugares que eles exploram. Geralmente eles falam que eles entram com as caravelas pelos rios, tudo. Ou seja, é sempre uma coisa meio que segura ali mesmo, não tem exploração por terra, ou seja, imagino que eles não levaram uma tropa muito grande de pessoas, era justamente aquele número de marinheiros ali mesmo, para poderem fazer os relatos. Então, geralmente ou é próximo a rios, ou é próximo à costa ali. Até porque até o século XIX era difícil entrar na África, né? Sim. Era muito complicado penetrar o solo terrestre, andando. Porque tinha as adversidades da natureza de lá que o europeu não estava acostumado, a climáticas, de saúde e tudo mais, alimentação. Então, essa expansão interna, ela vai ser feita mais por acordos internos entre os países da costa ali, os países que os portugueses faziam negociações, para que esses povos de lá buscassem coisas do interior para eles. Então, tipo, o português adentrando a África mesmo nesse período vai ser difícil, não acontece, pelo menos nos relatos, né? Isso cai naquilo que o Edson estava falando no começo do podcast. É difícil a gente fazer uma história da África recuada por causa disso. A gente não tem estudo sobre a sociedade africana de fato, a gente não sabe o que se passa lá no... Não sei se eu posso usar o termo sertão aqui, como a gente porque a gente entende aqui no Brasil. O que a gente tem disso é pelos estudos linguísticos. Sim. E também traz essa questão do estranhamento, né? Que falam, né, no texto lá, no artigo que a gente falou, que apresentamos, que era da Joyce lá, fala, né, que alguns chegam a apontar a originalidade dos relatos do Cadamosto e fala que talvez eles tivessem ouvido tradições orais dos africanos. Sim. Aí ela traz aqui o historiador malinês Amadou Rambateba, que fala que não, eles não sabiam o mesmo idioma. Ele traz ela vai tirar essa ideia do livro dele, A História Geral da África. Isso mesmo, Renan. Se alguém tiver interessado em ler, é muito bom. Aí fala que ele não sabiam falar o idioma, não se conheciam. Então, o que traz mais uma vez aquela coisa, uma história da África e também pelos europeus. É o estranhamento que a gente está falando até agora, que o Edson abordou. Rolava um estranhamento também por parte do africano com o europeu. Então, dificilmente um africano ia se abrir tanto para dar tantas informações para esse europeu que está chegando, se não fosse por alguma contribuição, algum retorno, né? Então, poderia até haver informações importantes, mas tem que lembrar que o Cadamosto ele não era um africano, ele era um estranho também para os africanos. Então essas informações, às vezes elas poderiam ser poderiam ser informações erradas, que os africanos passavam para ele, ou não, informações mais superficiais, para que ele não tenha também tanto poder assim, porque a informação naquele período era uma ferramenta de poder das nações, né? Então rolava tudo isso. Sim, e uma coisa que é interessante, o olhar que ele tinha, né, que a gente estava falando do comércio, você vê que, por exemplo, ele se pauta muito em como que a sociedade ali é organizada, como que ele pode dialogar, e o que eles, por exemplo, eles comercializam. A fonte que a gente estudou com o Sorrilha, ele passou um trecho pra gente, e esse trecho, ele já começa falando sobre que é a partir do capítulo 12, ele já começa falando sobre o comércio que é feito com sal. Ou seja, já tem um olhar pensando o que é importante para eles e o porquê que eles fazem, o que a gente pode negociar com eles ou não. E também, em alguns pontos, ele procura saber, por exemplo, como que é organizada a sua sociedade. Parece que eles têm uma forma de organização que tem um líder. Sim. Então eles procuram saber como é que funciona esse líder, por quê? Porque a gente quer saber como é que é o africano? Não, a gente quer saber porque geralmente é com o líder que você vai dialoga, negociar, que você vai negociar, que você vai fazer uma aliança, enfim, seja lá o que for. Éder, você tocou num ponto muito interessante que é o sal, né? Porque, assim, o sal pra gente hoje, ele é o quê? Ele é um tempero de comida e tal,
Mas na época o sal ele tinha funções profiláticas, né? Se a gente for pensar, eles estão, o Cadamoço como um bom homem do século XV, do século XVI, ele está pensando em termos assim aristotélicos para explicar a vida, as coisas aqui da Terra. Ou seja, está falando muito de corrupção, tipo assim, tudo que está aqui na Terra se corrompe, e as coisas se corrompem com mais facilidade na região equinocial que nele fala. E o sal ele tem uma função muito importante para a saúde do africano, né? O sal era um remédio, porque acreditava-se, os africanos acreditavam que se eles comessem o sal, esse sal ia impedir que o sangue desapodrecesse. E quando o Cadamoço vê que os africanos acreditam nisso, ele já se refere à cultura dele, ele pensa na cultura dele, a cultura do outro. Eles estão pensando assim porque lá assim na região que hoje a gente chama de Equador, as coisas vão apodrecendo, vão acabando, porque no século XV eles não tinham passado pela África inteira, então eles ainda achavam que de um ponto para baixo assim da linha do Equador não existia vida, que nem Aristóteles defendia, né? Aí eles veem assim, nossa, o sal além de temperar a comida, é um remédio. Então, é uma oportunidade econômica. É uma oportunidade econômica. Você paga ouro, você ia pagar ouro para um remédio tão importante que impedir que o seu sangue apodrecesse, né? Por isso que ele procura entender a sociedade, inclusive ele descreve o clima e como que essas pessoas se portam lá. Fala que até os animais acabavam morrendo devido ao clima que tinha lá, que era um clima árduo que a gente até imagina como seja, né? Pelo um pouco de conhecimento que a gente tem. Então, eles veem que o sal era uma coisa vital. Era uma tecnologia do período lá, se a gente pode falar assim, que ajudava tanto a conservar a comida, na questão da saúde, e também os portugueses, não é à toa que os portugueses também cortaram os mares para buscar esses temperos, né? Tanto na Índia quanto na África, né? Que também eles começaram a ver que era vantajoso, né, esse comércio na Europa também. Se eles fizeram comércio com esse povo africano... Povo Meli. Isso que eu ia pegar agora, o nome deles. Se eles fizeram comércio com esse povo Meli, o texto aqui não fala. Até porque ele estava pegando relatos para levar para lá. Então por isso aqui a gente não sabe se eles concretizaram em momento nenhum relações posteriores com os africanos, porque ele está recolhendo essas informações para ver o que eles vão fazer ali ou não, se vão comercializar, o que eles vão fazer e o que comercializar também. Eu acho que essa questão do comércio ficou clara. Deu para entender. A questão do estranhamento também. A questão econômica. Eu poderia dizer duas coisas assim que... Uma principalmente sobre o estranhamento, né? Quando ele se estranha, não é muito pela cultura não, viu? Ele estranha muito pelo corpo do africano. Geralmente, igual por exemplo, vocês estavam falando aí que tem um historiador que duvida das transferências transferências culturais do africano para o europeu a partir da língua, né? Mas tem uma parte aqui nesse trecho que o Sorrilha selecionou que trata justamente desse Império Meli, que é o Cadamoço relatando uma coisa que aconteceu 10 anos antes, né? 10 anos antes, que o imperador Meli queria conhecer um povo muito alto, né? Muito alto, africano muito alto, que tinha os beiços muito grandes, os lábios muito grandes, que chegava até o peito, assim, que a gengiva sangrava e tal, que hoje a gente ia falar que a gengivite naquela época era porque era natural e tal, essa raça tinha isso. E o imperador Meli, do povo Meli, manda trazer essas pessoas. Então, o estranhamento que ele tem, assim, quando a gente fala de estranhamento, eles estão falando muito dessa coisa do corpo do africano. Outra coisa do estranhamento em relação ao corpo é o tratamento que as mulheres têm com o seu busto, né? Era um padrão de beleza, o seio grande, mas não... Grande mesmo. Grande assim no sentido dele encostar nos joelhos, assim. Elas, como diz o Cadamoço, elas amarravam assim cordas no seio, para o seio cair e para ele ficar pendendo para o chão. E isso era
padrão de beleza que estranha muito o cadamoço, né? Então, o estranhamento geralmente tem a ver com esse cuidado com o corpo que os africanos tinham, ou com o próprio corpo do africano, né? Que quando ele ouve essa história que o imperador Meli fez isso para conhecer esse povo muito alto e com os lábios muito grandes, né? Esse seria talvez o estranhamento em relação ao corpo. E sobre o comércio, é importantíssimo a gente entender uma coisa só. Ele quer saber o que vende, que eles compram e pagam em ouro, e como eles fazem comércio entre si. Porque como eles fazem comércio entre si... O sistema interno deles, né? Porque como eles fazem... Como que o português ia entrar para fazer negócio também? Sim. Por exemplo, o relato que ele faz dos azenegues. Não sei se é azenegues, enfim. Que ele descreve até qual que é a moeda que eles usam. Fala Sim. que eles não usam moeda. Geralmente a forma vou falar comércio, a forma geralmente era por troca, né? Mas fala que tem alguns povos também que usam de algumas conchas. Ou seja, percebe-se uma tensão para eles. Você não vê que, por exemplo, o que eles comem, por exemplo, quais são os hábitos dele, né? São pontos, são os pontos importantes que eram relevantes naquele período, né? Então, isso daí que o Éder falou e que o Edson falou, a questão do corpo, a questão do que eles dão valor nessa sociedade, qual que é a moeda de troca, ou se é escambo ou o que mais. Tipo, isso daí tudo é importante pro português, porque ele pode fazer uma análise social, não que eles tenham pensado nisso, mas que eles se introduzir nessa sociedade de forma mais pacífica, né? Mas não significa que eles também não poderiam entrar através de forma mais agressiva com a bélica, né? Incisiva. Tipo, eles também observavam a questão dos armamentos, a questão bélica, marcial que tinha lá. Então, e muitas vezes eles até utilizavam de apoio de outros povos para tentar vencer um povo. Então, isso daí era muito utilizado. Aí você pode observar que o português ele tinha uma... Eles precisavam fazer aliança, porque eles não eram fortes o suficiente para ir sozinho, né? Eles eram muito políticos, né? Muito... Como que eu posso usar a palavra? Diplomáticos, Eles eram muito diplomáticos. Eles davam certo apoio a um povo para terminar com outro povo, ou escravizar, ou só roubar as riquezas. Mas, em troca, eles tinham vantagens também, né? Então, tem tudo isso. Teve um ponto aqui interessante... quando ele vai pro rio Senegal, que ele fala que é o primeiro rio da Terra dos Negros. Ou seja, percebe-se então que pela forma ali pelo caminho que eles fazem, né? Então, e ele fala lá que há 5 anos antes, 3 caravelas do infante Dom Henrique cruzaram esse rio. E já fizeram logo o esquema ali de comércio com eles. Então já fez amizade com esses negros, né? Ele não fala geralmente quem é o povo, ele geralmente descreve como os negros, né? E fala que já logo começaram a comercializar com eles. O que eu achei muito interessante mais uma vez, esse olhar sobre o interesse que eles tinham, né? E também demonstrando ali que aquele povo é amigável, você pode ter acesso ali sem sofrer nenhum risco, né? Então, é um manualzinho de instruções que ele deixa, né? E ele procura entender justamente isso aí, de quem que é amigável, quem que não é. Sim. Tal tribo, né? Vou falar tribo, ou aquela sociedade, né? Ela é mais militarizada. E se ela é mais militarizada, ele procura até mesmo entender como que é o armamento que eles usam, como que são os ataques que eles usam. Você vê que ele tem uma atenção quanto a isso também. Sim, que é muito importante. Sim, inclusive ele descreve, deixa eu só achar, aqui tem um lá que ele escreve como que eles usam proteção, eles falam que eles não usam, devido ao calor, eles não usam malhas, essas coisas, até porque muitos dos materiais que os europeus conhecem, eles não conhecem. Eles usam, por exemplo, a principal arma que eles utilizam são alguns dardos, que eles têm como se fossem umas barbas assim, que quando o dardo entra, ele já faz um dano.
Mas o dano maior é quando você vai tentar tirar esse dardo, por causa que essa barba aí ela acaba rasgando tudo, entendeu? Faz estiramento, né? Sim, então, ou seja, ele dá uma atenção justamente a isso, né? Então, assim, eu não sei se tem mais alguma coisa para apontar. Assim, é interessante, né? Vocês falaram de questão militar, né? Quando eles vão olhar para esse lado militar, né? Eles estão pensando duas coisas. Uma é a tecnologia que eles têm, né? Que o Éder falou, que é geralmente essas lanças, esses dardos aí com barba, né? Que faz um estrago, né? E qual que é a tecnologia que eles têm? Por exemplo, o Cadamoço fala, eles não têm barcos. Eles não têm barcos, eles conhecem os barcos por causa que eles viram os do português. E dois, a tecnologia deles não oferece armas de aço. Ou seja, o aço português é o único que tem lá. Então não tem ninguém para competir com os portugueses militarmente, o que dá segurança para eles comerciar. Porque você só pode comerciar com segurança quando você tem armas melhores que o seu concorrente, digamos assim. Você tem mais poder de oferta. De obrigar os outros. De obrigar a comprar ou fazer comércio com você, né? Ou compra ou você morre. Outra coisa que eles veem também é até a forma como eles se portam em batalha, como que eles se movimentam. E fala que pelo calor, as guerras geralmente são a pé, porque lá não tem cavalos. E como a gente sabe, para os nobres europeus, que geralmente eram guerreiros, eram militares, a forma, os principais combatentes eram cavaleiros. Cavaleiros, né? Ou seja, o cavalo, ele dava ele aumentava o poder. Inclusive, quando a gente vê até mesmo jogo de xadrez, a peça do cavalo é muito mais forte que a peça do Mas tem peão. uma vantagem no campo de batalha, então né? eles já bateram o olho inimigo, nisso né? também. Fala inclusive de como que era o material, por exemplo, o escudo era feito com o couro de um animal, que parece que seria novidade para ele, que é a anta, né? E são as azagaias, aqueles dardos que eu estava falando, aqueles dardos barbados, que realmente causariam um dano. Mas como o Edson falou, por exemplo, eles não tinham conhecimento de espada, eles não tinham conhecimento de cota de malha, entendeu? Mas esse dado aí do cavalo e do navio, que tipo assim, você vê o lado nobre nele, olhando pro lado nobre, assim, pô, esse pessoal aí, eles não têm cavalo, eles não conseguem encarar a gente, eles não têm cavalo, eles não têm navio, ou seja, eles estão olhando o lado nobre e o lado mercantil, digamos assim. Olhando as o que falhas, dá segurança, né? O que dá, porque você tem que olhar as falhas para entrar dentro do sistema, né? Você tem que saber a fraqueza do seu futuro cliente, né? Mas só uma coisa, essa coisa do conhecimento do aço ou não, já são outra tribo, que já é uma tribo que dos senegaleses, Éder. Do reino da Gâmbia, né? Porque que é um pouquinho abaixo, né? Mas eles são todos senegaleses. Uma outra coisa que é importante também, o que a gente pode perceber, o Luiz de Cadamosto, ele explica uma coisa, ele mostra uma coisa que o Zorrilla, por todas as aulas que o Zorrilla passou pra gente até agora, nós assistimos todas ainda, né? A gente ainda está em final de setembro, mas uma coisa que deu para perceber até agora no curso é uma coisa que o Cadamosto também explica muito bem nas suas fontes, embora ele não apresente isso de forma clara, mas é só você ler o relato que você percebe que a África, ela não tem um só povo, ou seja, não tem o africano, existem várias tribos, vários africanos, como ele descreve muito bem, e é uma coisa assim que a gente meio que tem guardada pra gente, que africano é tudo uma coisa só. A gente conseguiu